Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron, para mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá no livro de Gálatas, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Amados, esse é um texto muito importante para a nossa vida cristã, para nós refletirmos sobre o tipo de plantio que nós temos feito e o tipo de colheita que nós temos tido. O princípio da semeadura é um princípio atuante nas nossas vidas, mesmo quando nós não temos consciência dele, mas é um princípio que está atuando nas nossas vidas. E nesse texto o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, né? Que o tipo de plantio que nós fazemos, aquilo que nós semeamos, ele implica diretamente naquilo que nós colhemos. E ele faz uma diferença que é muito importante aí sobre quando nós semeamos da carne, na nossa própria carne, e quando nós semeamos para o espírito do espírito. O que significam essas coisas? Quando ele fala sobre o semear, ele diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. O que significa isso? Ele está falando sobre as inclinações do nosso coração acerca do pecado. Então ele está falando sobre nós semearmos, ou seja, nós alimentarmos, nós irmos na direção daquilo que são inclinações para o pecado. Então, se nós formos nessa direção, o que vai acontecer? Né? Que tipo de plantio nós temos feito e que tipo de colheita nós teremos? Se nós estamos plantando, né, nessa direção, ou seja, se nós estamos inclinados na direção do pecado, o que vai acontecer? Um pecado ele vai conduzindo a outro. E isso vai nos afastando de Deus, de modo que isso vai corrompendo o nosso coração, isso vai gerando corrupção, isso vai gerando o quê? Uma série de problemas no nosso caráter, de modo que nós vamos nos distanciando da palavra de Deus, dos seus princípios, da vontade do Senhor. Então, é isso que ele está mostrando para nós, que se nós dermos vazão à carne, ou seja, se nós nos inclinarmos na direção do pecado, o que pode acontecer? Nós podemos ir por um caminho de corrupção. No entanto, se nós fizermos, né, o que ele diz em sequência, ou seja, se ao invés de semearmos na nossa própria carne, ele diz, né, se, né, a gente fizer o contrário, ou seja, ele diz, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Ou seja, ele está mostrando que existe uma outra possibilidade de plantio. Nós podemos plantar para o espírito do espírito. Isso significa o quê? Isso significa que nós podemos investir tempo na palavra de Deus, na presença de Deus, em ouvir o Espírito Santo, em alinhar as nossas vidas com os princípios da palavra, a fim de que nós possamos, de fato, fazer um plantio para o espírito do espírito, ou seja, nos afastar das inclinações da carne, do pecado e nos aproximarmos de Deus, e certamente nós colheremos vida eterna, nós colheremos uma vida abundante na presença de Deus, uma vida cheia dessa plenitude que só existe no próprio Deus. Amém? Então é importante nós estarmos atentos em relação a isso, porque a decisão, ela é nossa. Hoje nós vivemos um contexto onde muitas pessoas pensam, eu posso fazer da minha vida o que eu quiser, né? Como se não houvesse consequências. E muitas vezes, muitos se chateiam com Deus pelas consequências dos seus próprios atos. Se eu decidi, se eu quis agir dessa forma e tive essas consequências, eu preciso arcar com isso, eu preciso ser responsável pelo aquilo que eu faço. Eu preciso ir na direção, né, de consertar as coisas, se eu entendo que é necessário, mas eu não posso simplesmente atribuir a Deus, quando muitas vezes eu sou responsável pela situação na qual eu estou, né? Então, muitas vezes é importante a gente parar e refletir sobre isso. Quais são as decisões que eu tenho tomado? Quais são os posicionamentos que eu tenho tomado? Porque a lei da semeadura, o princípio da semeadura é um princípio atuante, é um princípio ativo nas nossas vidas. Então, você decide o que vai plantar. Mas lembre, aquilo que você planta define aquilo que você vai colher. Não há como você plantar uma coisa e colher outra. Então, isso o texto deixa muito claro. Se você planta, se você semeia na carne, você colherá na carne. Se você planta, se você semeia no espírito, você também colherá no espírito. Então, lembre disso, né? Isso é fundamental.
Então, se você tiver dificuldade de identificar, né, aquilo que você tem plantado, aquilo que tem colhido, olhe para os resultados, olhe para aquilo que você tem colhido. Às vezes, quando nós olhamos para a vida do outro, para aqueles que estão próximos a nós, às vezes é mais fácil identificar, né? O que o outro está plantando, o que está colhendo. Mas, de repente, quando nós olhamos para nós e percebemos as nossas vidas, às vezes fica um pouco difícil fazer essa avaliação. Mas lembre, aquilo que você colhe te dá uma pista fundamental sobre aquilo que você tem plantado. E então, se você conseguir fazer essa avaliação, isso pode te dar uma oportunidade de mudança. Você pode parar, avaliar e perceber o que eu tenho plantado, o que eu tenho colhido. Aquilo que eu tenho colhido é coerente com aquilo que eu realmente desejo, eu preciso mudar esse plantio. Então você tem a oportunidade de se alegrar em Deus por estar semeando, né, para o espírito do espírito, ou você tem a oportunidade de perceber que de repente você está semeando para a sua própria carne. E aí tem a oportunidade de se arrepender, de ir diante de Deus, de confessar os pecados, de se corrigir e de buscar um caminho diferente, de fazer aí uma semeadura diferente e, portanto, ter uma colheita diferente. Então lembre disso. Né? Você pode ter um posicionamento diferente. Então avalie, se perceba que tipo de semeadura, que tipo de colheita você tem tido. E lembre, o princípio da semeadura, a lei da semeadura é algo ao qual todos nós estamos submetidos. Nenhum de nós escapa disso. Tudo aquilo que fazemos, a maneira como nos conduzimos, impacta as nossas vidas, afeta as nossas vidas e traz consequências, sim. Então, se você deseja mudar, avalie seus resultados, perceba como você tem se conduzido e certamente você pode, enfim, avaliando a sua colheita, você pode decidir qual é o plantio que você deseja continuar fazendo ou mudar. Então pense sobre isso. Que Deus os abençoe, que tenha uma semana cheia da graça e da sabedoria do Senhor. Até mais.